O consumo de pescado em 2024 aumentou significativamente em relação ao ano anterior. De acordo com o boletim estatístico do Ministério da Pesca e Aquicultura, a demanda pela proteína subiu 23,7% nos últimos 2 anos. Além disso, as exportações do setor cresceram 48% no primeiro trimestre do ano, se comparado ao mesmo período de 2023. E para a gente fazer um balanço sobre tudo isso e mais alguns aspectos, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com o presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, Francisco Medeiros. Olá, Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao canal do Boi. Bom, enquanto nós tentamos contato aqui com o Francisco, né, nós estamos com um pequeno problema de áudio, nós vamos mostrando, né, o setor, né, o setor da piscicultura é um setor que tem desenvolvido bastante, né, como nós falamos aqui nos últimos anos. A tilápia é um dos principais produtos, né, consumidos, vocês estão vendo aí imagens, né, que a tilápia é um dos principais produtos consumidos no Brasil. E por isso, nós vamos chamar agora, para saber um pouquinho mais a respeito disso, poder fazer o balanço. Agora sim, sinal restabelecido, Francisco Medeiros já está conosco aqui. Francisco, eu dizia que o cenário, né, da nossa atual piscicultura brasileira é um cenário que vem dando bons resultados, né, deu bons resultados em 2024 e vem dando bons resultados. Qual que é o cenário atual da produção e da comercialização de pescado no Brasil? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço muito estar aqui no final do ano falando um pouco do que aconteceu aqui no nosso setor. Em especial do setor de piscicultura, que são os peixes de cultivos, aqueles peixes que a gente cria nas fazendas, nas nossas propriedades. O ano de 2024 foi um ano bastante positivo quando se fala de produção, com um incremento significativo da produção, ainda estamos terminando, mas os resultados são positivos. Agora, foi um ano também de muitos desafios. Felizmente, terminamos o ano com os resultados positivos em função dos desafios todos que aconteceram, desde de questões relacionadas à importação de tilápia do Vietnã, até questões internas que melhoraram a nossa competitividade. Tá certo. Olha, eu dizia agora há pouco que a tilápia, né, é um dos pescados mais consumidos no país. Eu gostaria de saber quais são os principais tipos de pescados mais consumidos no Brasil, além da tilápia. Bom, atualmente no setor de piscicultura, mais de 65% de tudo que a gente cultiva e, consequentemente, a gente come, é tilápia. Na sequência vem o tambaqui, que é um peixe principalmente produzido na região centro-oeste, na região norte do Brasil, e também a tambatinga. Temos a curimbatá, o pintado, né, que são outros peixes de produção menores, mas que acaba sendo importante em algumas regiões. A Coribatá mesmo é muito importante no Maranhão, né, uma região bastante produtora. Agora, já os produtos da pesca, eles variam conforme a região. Acaba atendendo mais o litoral, se você vai mais para a região sul, tem determinadas espécies, como a sardinha, que todo mundo conhece. Se você vai para a região norte, nós temos outras espécies, né, que para a população de diversas faixas etárias são importantes, mas hoje isso que é o mais importante. Quem mais leva peixe para a mesa do consumidor brasileiro já é o peixe de fazenda, o peixe de cultivo. Já ultrapassou o peixe da captura, o peixe da pesca. Cada dia mais se verifica isso. Um exemplo, se você for em qualquer grande supermercado no Brasil, você vai encontrar peixe da piscicultura, em especial a tilápia. Agora, Francisco, como é que fica o consumo em datas festivas, né? Principalmente essas datas de finais de ano, né? Que nem Natal, Ano Novo, que está chegando agora. Olha, durante alguns anos atrás, isso era preocupante. Nós tínhamos queda de produção, de comercialização, em função da escolha do consumidor por outras proteínas. Mas nos últimos anos, nós verificamos uma alteração desse consumo. Então, assim, nós, no período de final de ano, alguns anos atrás, nós tínhamos queda na comercialização. Atualmente, nós temos manutenção da comercialização. Isso é extremamente positivo. Isso acontece
porque principalmente a tilápia consegue entregar um produto, filé congelado, em todos os pontos de venda, de sabor agradável, e nós temos muitas pessoas hoje preocupadas com a saúde, né? Não tem coisa mais saborosa do que uma pururuca de porco, né? Uma barriga de porco, um pernil de porco, mas a pessoa fica preocupada também com relação a aspectos relacionados à saúde. E a saúde está fazendo com que cada dia mais o consumidor coma mais pescado. Que maravilha, excelente notícia. Olha só, em 2024, o setor passou por algumas adequações, né? Vamos dizer assim, com relação à sustentabilidade, à preservação ambiental, entre outras ações. Como é que estão se adequando? Como é que os produtores estão se adequando a essa nova realidade? Bom, no caso da piscicultura, ontem mesmo nós estávamos tratando disso numa reunião. Nós somos a última proteína animal que chegou no jogo do Brasil. Então, primeiro foram bovino, suíno, por fim aves e agora nós. E quando nós já chegamos dentro de um caminhão de regras ambientais. Então, hoje, todas as proteínas de origem animal, a mais regulamentada é a piscicultura. Nós não temos outra proteína com esse nível de regulamentação. Para você ter ideia, um produtor hoje ele precisa fazer a outorga de água, o licenciamento ambiental da piscicultura no órgão ambiental, a outorga de água, o registro no IBAMA, que chama-se CTF, o registro no órgão de defesa agropecuária e agora, com a criação do Ministério da Pesca e Agricultura, ele precisa fazer o RGP e a licença de aquicultor. Ou seja, ele necessita fazer 5 registros para poder estar habilitado. Isso é o que exige a lei, isso é sustentabilidade. Além de outros fatores, né? O peixe, é a proteína animal que tem a melhor conversão alimentar. O que significa isso? Necessita de pouca ração para produzir o mesmo quilo de alimento. Isso é sustentabilidade na veia. Além de atender demandas de norte a sul do Brasil. Então, hoje o setor é um dos setores que mais se enquadra. A gente sempre fala, né? É a atividade econômica de proteína animal no Brasil que tem a melhor pegada ecológica. E aí, quando se fala de emissão de gás carbônico, é o que tem a menor emissão. E consumo de água. Claro que tem um consumo de água, mas de todas as proteínas de origem animal, é o que tem o menor consumo de água. Haja vista que ele já está lá dentro da água. A água que vai sair, que ele vai utilizar, é apenas a água no dia que você tira ele, que faz parte da composição. Então, nós temos hoje uma pegada de sustentabilidade muito boa. É verdade que alguns estados, essas ações ainda estão em processo de andamento, mas é parte da produção, uma produção sustentável. Por isso que hoje é reconhecido no mundo inteiro essa sustentabilidade na produção aquícola no Brasil. Além disso, houve um aumento na exigência de mecanismos que comprovem a questão da legalidade da captura também, né? Como é que estão essas questões? Nesse caso aí já é a parte relativa à pesca, dos barcos de pesca, da pescaria, né? Nós falamos há pouco dos peixes de cultivo, os peixes que se cria na fazenda, que você coloca os filhotinhos, dá comida para ele, depois tira ele dos viveiros, dos tanques, para levar para a indústria. Aí nós temos a pesca é extrativismo nas águas, seja marinhas ou continentais. E cada dia mais, seja organismos nacionais ou internacionais, estão apertando os controles. Haja vista, a gente já sabe que há muitos anos é proibido a caça, que é um recurso natural. Há muitos anos é proibido o desmate ilegal, derrubar a árvore de maneira ilegal. No entanto, a captura do peixe que está na água é um recurso natural do mesmo jeito. Ele agora está começando o seu processo de controle. Então, há uma preocupação dos organismos ambientais, seja governamentais ou do terceiro setor, no Brasil e no mundo. E a tendência é isso se aprimorar um pouco mais. Por isso que, atualmente, no prato do consumidor brasileiro, a presença maior dos peixes de fazenda do que dos peixes dos rios e dos mares, em função dessa legalização. Agora mesmo, o Ministério da Pesca e Agricultura, né, disponibilizou um portal para regularização dos barcos de pesca, porque hoje, inclusive, a gente não sabe quantos barcos tem pescando. E isso é fundamental, o controle de toda a captura no Brasil, para que possamos continuar capturando peixe, mas de maneira legal e proporcionando sustentabilidade social
ambiental e econômica. Puxando o assunto agora um pouco mais para o lado da tilápia, qual que foi o volume de produção e consumo no Brasil esse ano e quais são os principais estados produtores aqui no país? Normalmente a PeixeBR, quando termina o ano, nós fazemos o levantamento da produção do Brasil inteiro, né? Isso é feito todo ano, ou seja, tanto é que em fevereiro, normalmente na segunda ou terceira semana de fevereiro, nós fazemos o lançamento do anuário, ou seja, estão convidados a participar. Nós ainda não temos os números consolidados, mas nós já temos a certeza, pelos números que já foram coletados, que nosso crescimento será superior a 10%. E esse é um dado bastante interessante. A tilápia, nos últimos 10 anos, cresceu 10,3% ao ano, ou seja, tem uma série histórica de mais de 100% em 10 anos. Para você ter uma ideia, nós não tivemos nunca no Brasil uma proteína que teve uma série histórica de crescer 10%. E esse ano está garantido o crescimento superior a 10%. O que classifica como o boom, né, do setor nesse momento. Não significa que não tenhamos problemas e desafios, são grandes, mas é um setor em franca expansão, é o setor de proteína animal que mais cresce atualmente no Brasil. Aliás, nos últimos 10 anos, cresce no Brasil, é a tilapicultura. Falando em desafios com relação aos preços, quais são os fatores que mais impactam ou influenciam nos preços do pescado? Olha, no nosso caso especificamente, é a lei da oferta e da procura. Nós tivemos um ano de 2023, um ano de uma redução de ofertas, um crescimento abaixo do esperado por conta de problemas sanitários e o preço pago ao produtor foi nas alturas. O ano de 2024 nós estamos com a oferta de pescado acima do normal, dos anos anteriores, e o preço reagiu imediatamente para baixo. Para você ter ideia, atualmente nós estamos pagando ao produtor, o produtor está recebendo os valores recebidos em 2022, ou seja, houve um retorno por conta da oferta. Como eu falei para você, o mercado consumidor cresce 10%. Quando você oferece mais de 10%, e aí ele, como diz assim, ele precifica imediatamente. Isso acontece para todos os outros produtos. Então, essa é a nossa realidade hoje. Tá certo. Recentemente, agora na semana passada, para ser mais exato, entrou em operação uma nova propriedade, né, que promete aumentar ainda mais o faturamento da atividade no Brasil. Como é que você vê essa nova oportunidade? Bom, a gente teve nos últimos 30 dias quatro movimentos importantes no setor de tilapicultura. Começou lá no Paraná, a Cevale comprando as operações da empresa Paturi, o que aumenta significativamente a sua capacidade de produção. O segundo movimento que nós tivemos foi a empresa Brazilian Fish, de São Paulo também, comunicando investimentos superiores a 100 milhões. Aí tivemos o comunicado da FIDER, comunicando um aumento de 30% na sua produção. E agora, no início da semana, nós tivemos o comunicado da Copavel, lá do Paraná, uma grande cooperativa lá, comunicando a entrada no setor de produção de tilápia e a aquisição de uma empresa, de um frigorífico na região de Cascavel. Então, assim, em 30 dias, nós tivemos 3 comunicados extremamente importantes de movimentações do setor de tilapicultura. O que isso significa? Significa que os empresários estão confiantes no setor, que mesmo diante das dificuldades que nós estamos passando hoje, é um mercado que cresce, porque a gente não escuta essas notícias em outros setores de proteína animal. É até interessante porque nós estamos aí com taxa Selic querendo bater os 14%, né? O dólar rompendo a barreira dos 6% e 4 grupos econômicos fazendo esses comunicados do setor de tilapicultura. Isso é uma coisa fora da curva, o que demonstra que a tilapicultura, nesse momento, é um negócio fora da curva quando se trata de proteína animal no Brasil. Excelente notícia, né, para um mercado que está em constante desenvolvimento.
Agora, Francisco, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você quais são as tendências esperadas para o mercado do pescado e as perspectivas, né, para 2025. Olha, em 2025, até em função da grande oferta que nós tivemos em 2024, nós já estamos com nível de alojamento inferior, porque como a gente tem um ciclo de produção aí em torno de 7 a 8 meses, a tilápia que nós vamos comer o ano que vem praticamente já está na água, né? Para o ano que vem, primeira coisa, nós estamos num momento muito bom para peixes nativos, em função de queda de produção ocorrida nos últimos anos, é o inverso da tilápia. Nós estamos com bons preços nesse momento, então no ano de 2025 teremos um aumento significativo da produção de peixes nativos no Brasil, e aqui eu estou falando principalmente de tambatinga e de tambaqui, né? Teremos uma menor, estamos tendo um menor alojamento do que 2024, o que significa uma oferta mais controlada e uma melhoria de preços pago ao produtor. Já tivemos no ano de 2024 uma quebra de recorde de exportação de filé de tilápia para os Estados Unidos. Em 2025 a gente vai quebrar esses recordes novamente, porque o grande desafio que nós tínhamos era a emissão de certificado sanitário internacional, que trazia alguma dificuldade, que nós conseguimos uma ação junto ao MAP e o FDA nos Estados Unidos, a suspensão do CSI, o que significa menos burocracia, mais exportação. Então, teremos exportações bastante fortalecidas no ano de 2025. E torcendo aqui para que o mercado de grãos continue como está, porque nós estamos com bons preços de ração, o que acaba reduzindo um pouco o efeito negativo da redução de preços pagos ao produtor, porque o preço da ração hoje, em 2024, é inferior ao que o produtor pagava em 2023. Então, isso tem mantido um pouco a atividade e esperamos que 2025 tenha preços mais suaves para grãos, apesar de que esse dólar aí sinaliza outra coisa. Mas é uma expectativa positiva para o ano de 2025.